se a alta administração da empresa não comprar a ideia, não realmente embutir aquilo ali no seu DNA, no seu modo de atuar, na sua estratégia, já a gente vai ter compliance que a gente brinca de papel, né? Aquele missão, visão pendurada na parede, mas que ninguém lembra, ninguém pratica. Ser ético é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Essa frase, se colocada por todos em ação, mudaria não apenas o papel do Brasil, mas também do mundo. Você concorda com isso? O Veroncast de hoje traz uma temática super interessante. Vamos falar de compliance e amplificar esse tema além dessa temática tão simples do que é compliance no dia a dia. Se você tem curiosidade sobre saber mais, venha conosco para esse episódio incrível do Veroncast. Eu sou Bruno Amaral e você é nosso convidado especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Vero. Bem-vindo, Gustavo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, mais uma vez, vamos aprender um tema super legal. Vamos falar de compliance, né? E amplificar, né, o que é compliance. Né? Muitas vezes a gente olha para compliance na perspectiva aí anticorrupção, a gente está discutindo aqui, debatendo antes. Então, para você aí que tem curiosidade sobre o tema, vai ser um dia bem legal, né? Acho que é mais um tema interessante, né? Já falando sobre segurança, já falando sobre reaproveitamento de resíduos. Compliance, acho que é um tema interessante que as pessoas não têm muito contato, então também estou animado para o dia de hoje. E nós temos duas convidadas hoje. O pessoal deve estar cansado, eu e você só trocando ideia aqui. Duas convidadas é melhor do que só melhor, você. Bem melhor, né, cara? Vamos apresentá-la? Fernandinha está aqui conosco. Bom dia, Fernanda. pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar desse assunto tão importante. Estou animada também para a nossa conversa. E a gente tem um convidado super especial de fora, né? Temos aqui a Aline conosco, né? Aline, bem-vinda aí, participando conosco. Bem-vinda, viu, Aline? Muito obrigada, gente. Honradíssima aí com o convite. Espero contribuir com a discussão aí da Vero. O papo estava bom antes de começar, né? Então imagina agora que a gente começou. Acho que é legal até para Aline, né? Quem não te conhece, né? Tá olhando e falando temática de compliance, você hoje está na FIENG, né? Fala um pouquinho pra gente, né? De quem é a Aline, né? Como é que é a sua trajetória, né? Se conecta com a temática de compliance para o público te conhecer, né? Perfeito. Bom, gente, minha trajetória eu me formei em Direito em 2001, então advoguei durante 15 anos, vamos colocar assim, sempre com foco direcionado para empresas, então sempre dei assessoria para empresas que participavam de grandes licitações, grandes contratos públicos, então toda essa parte de direito público, de improbidade administrativa, tudo que permeava o relacionamento com o agente público já fazia parte da minha rotina. E aí no Brasil, quando a gente teve, né, a Operação Lava Jato e aí logo em seguida a edição da Lei Anticorrupção, que foi a Lei 12.846 em 2013, que é um marco para a gente no compliance, vamos dizer assim, no Brasil, foi muito natural a minha transição de carreira e aí oportunidades, né, no mundo corporativo começaram a aparecer, as empresas brasileiras acordando ali para a necessidade do compliance e foi assim que eu cheguei, né, nessa, vamos dizer assim, no sistema de gestão de compliance, implementação de compliance em empresas e hoje saí do Espírito Santo, eu sou capixaba, estou aqui na FIENG há 4 anos executando um trabalho que eu amo e que enxergo muito valor e propósito. Legal. Pedir para a Fernanda também se apresentar e falar um pouco sobre a sua experiência voltada a compliance também. Perfeito. Como que ela vai contribuir com a gente sobre esse papo? Bom, pessoal, minha formação original é em arquitetura e urbanismo, mas eu sou especialista em direito urbanístico ambiental e em sustentabilidade. Então a minha história ela vem muito dessa parte de licenciamento ambiental mesmo, dos aspectos socioambientais, da regularidade, viabilidade de negócios para grandes empresas. E hoje na Vero eu sou líder de projetos de ESG, então a gente conecta bastante o compliance com o G, né, nosso pilar de governança. Legal. A Aline e Fernanda, a Aline até falou no início sobre a Lava Jato já, e acho que foi um marco para a gente começar a ouvir a palavra de compliance, né? Acho que o compliance sempre existiu. Estava comentando antes, quando eu trabalhava na Promon, existia uma área de compliance, só que era uma área específica que a gente não tinha muito contato, a gente não sabia nem muito bem o que era feito. Mas quando teve a Lava Jato, tivemos um boom dessa palavra e todas as empresas começaram a ser obrigatórias a conduzir compliance de uma forma mais séria, digamos assim.
Queria que vocês trouxessem, fazendo um paralelo antes e após Lava Jato, quais alterações que tiveram, o que a gente teve de mudança em regulamentação, o que a vida das empresas mudaram para que se esteja mais adequada a esse assunto. Posso começar? Pode começar. Então tá joia. Você foi bem assertivo quando você falou assim que o compliance já existia há muito tempo e de fato o compliance ele surge nas empresas assim como uma resposta a grandes escândalos corporativos que aconteceram ali final da década de 90, início dos anos 2000, mas muito focado para a parte contábil financeira. Então era um departamento dentro das empresas muito voltado para controles internos e para conformidade, vamos dizer assim, financeira da empresa em resposta a grandes fraudes. Caso Enron é um caso muito famoso, que é uma empresa americana. Tem até filme, chama Os Mais Espertos da Sala, depois se tiver curiosidade de assistir é legal. E que foi uma grande fraude contábil que quebrou a empresa de auditoria que atestava ali a veracidade dos balanços, né, das demonstrações, e aí o compliance surgiu como essa areazinha ali muito associada a controle. Com a Lava Jato, né, o que se percebeu foi assim, uma grande amplitude desse tema, uma disseminação mesmo dessa palavrinha que antes as pessoas perguntavam, vem cá, é de comer ou passar no cabelo? O que é esse compliance? E na verdade, se disseminou para entender que é um sistema, que é um programa importante na organização para disciplinar não só a parte contábil, financeira, de controles internos, mas também de relacionamentos com agentes públicos, de relacionamento com fornecedores e de uma visão de riscos mesmo para o negócio, riscos relacionados à governança corporativa. Então, acho que o que mudou de fato foi ampliar esse olhar para também incluir um compliance anticorrupção e aí todas as discussões de ética, de integridade, de valores que começaram, né, a ser mais discutidas nas empresas. E isso inspirou várias legislações que a gente pode, daqui a pouquinho, comentar algumas que afetam hoje projetos, grandes obras e que demandam aí um olhar da empresa para esse tema. De certa forma, o conceito hoje ligado à anticorrupção está muito mais vivo na cabeça das pessoas do que o termo compliance tem a ver mais amplamente, né? Exatamente. Compliance a gente não tem uma tradução exata, mas se a gente for traduzir, ele vem do verbo to comply, que é estar em conformidade. Estar em conformidade com tudo, né? Com todos os regramentos, com todas as legislações. Então, quando uma empresa tem que, por exemplo, ter uma licença ambiental para operar, ela está em compliance ambiental. Quando ela cumpre todas as normas trabalhistas nas suas relações ali com os funcionários, ela está em compliance trabalhista. Mas, de fato, o grande impulsionador foi o compliance com essa visão focada no relacionamento com o agente público para combater mesmo atos de corrupção, que é um problema não só do Brasil, mas do mundo, gente. Sim. Ontem mesmo foi divulgado o índice de percepção de corrupção no mundo, que é uma pesquisa feita por uma organização não governamental chamada Transparência Internacional, e ela mede a percepção de corrupção dos países como um todo. E o Brasil caiu 10 pontos no ranking em relação, né, à última pesquisa do ano passado, que foi uma notícia muito ruim para a gente. Sim. Mas tem outros países ali também que precisam investir em ética e integridade, na melhoria dos relacionamentos para poder elevar essa percepção com relação à existência de corrupção. Tem um pouco do porquê assim, dessa perda do Brasil em 10 posições? Então, é um índice que mede percepção, ele não é um índice que mede os casos de corrupção efetivamente investigados. E eu acredito, sim, que a percepção vem com a influência política, a troca de governo, e aí como é uma percepção de profissionais e de pessoas que lidam com o tema, isso é refletido na pesquisa. Entendi. Pegando uma conexão que até a Fernandinha trouxe, né, a conexão com o ESG, Fernanda, acho que é legal trazer assim, amplificando, né, a gente está exatamente amplificando a perspectiva de compliance, não só, né, a perspectiva de corrupção, mas essa conexão com o ESG, Fê, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, né, como é que você enxerga isso, né, você falou um pouco do ESG, é o G ali, mas na verdade é muito maior. Traz um pouco mais essa conexão do ESG com compliance pra gente, Fê. A governança, então, que é o eixo, o pilar, né, G do ESG, ele rege diversos temas, entre eles o compliance. Então, o compliance, quando se fala de compliance
conformidade, a gente está falando de integridade, a gente está falando de relações éticas. Então é toda uma temática que rege todas as disciplinas de projeto. Quando a gente fala de grandes projetos, a gente fala de relações com fornecedores, com órgãos governamentais, né, com instituições financeiras. Então, as instituições financeiras hoje, elas fomentam atividades que podem gerar impactos socioambientais, né? E elas são corresponsáveis do ponto de vista legal. Então, quando se fala de garantir o compliance socioambiental, você está garantindo que todo o sistema está em acordo e que a reputação da empresa está sendo preservada, né, por meio de ações práticas, né? Para deixar mais claro, até para o pessoal entender, quando a gente fala sobre um profissional de compliance, quais são as principais responsabilidades e desafios que ele enfrenta no dia a dia? Bom, são muitos. Mas vamos lá, vamos começar. Para as pessoas enxergarem a atuação de um profissional de compliance, eu gosto de comparar com o setor de qualidade de uma organização. Não tem aquele profissional que é responsável lá pela qualidade, pela certificação 9001. Então, ele é um grande facilitador, vamos colocar assim, de metodologias de conformidade. Então, o que o profissional de compliance faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o negócio e entender todos os processos daquela organização, porque nós devemos ser o facilitador para o gestor daquele processo, por exemplo, o gestor de suprimentos, para o gestor financeiro, quais são as regras que ele tem que cumprir para executar a tarefa dele, e nós temos que dar apoio para ele, ter ali um monitoramento dos vencimentos dessas obrigações legais para a organização estar em conformidade. Além disso, um profissional de compliance, ele é responsável por fazer gestão de riscos de integridade, de compliance daquela organização como um todo. Então, conhecendo, analisando o impacto, probabilidade de eventos que podem atingir ali os objetivos dos processos. Due diligence de fornecedores, conhecer, fazer diligências adequadas para conhecer aquele fornecedor ou um parceiro comercial com quem a empresa está se relacionando, no sentido de a análise hoje ultrapassou a saúde financeira da empresa. Eu não quero só saber se ela tem índices de liquidez ou de endividamento adequados. Eu quero saber se ela tem um histórico de corrupção ou de envolvimento em fraudes, se ela tem um histórico de processos, condenações por trabalho escravo ou danos ambientais. Isso tudo hoje é analisado por meio desse processo estruturado de due diligence. Mas eu acho que o grande papel do compliance, de um profissional de compliance, é ser mesmo disseminador de boas práticas, de cultura ética na integridade. Então, a gente participa ativamente dos processos de comunicação interna, construção de código de conduta, elaboração de treinamentos, e o tempo todo a gente tem que estar ali inspirando as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito do escritor do Pequeno Príncipe, né, com Antoine Saint-Exupéry, que ele fala assim: se você quer chamar as pessoas para construir um navio, não chame para juntar madeira e trabalhar. Você tem que ensinar a desejar a imensidão infinita do oceano. Então, acho que tem que... Isso. Trazer propósito para trazer a ética, que isso é valor, que isso é bom para o trabalho, bom para a vida pessoal, para ele levar para a família, para a relação com amigos. Então, essa parte do meu trabalho eu gosto demais, viu? Que legal. E até para complementar, né, assim, então ela falou muito, né, Aline, sobre o profissional de compliance, mas todo profissional tem atribuição associada ao compliance. Então, o compliance é um tema transversal. Sim. Então, enquanto o disseminador do compliance está influenciando os processos, cada um dentro da sua atuação consegue também fazer alguma coisa a respeito para que esse tema possa ser transversal na empresa, assim como é a sustentabilidade, direitos humanos, né, análises de risco, que são temas que envolvem todo mundo. Fernanda, eu brinco muito assim, quando eu vou conversar com os gestores, eu falo assim, olha, todo gestor é gestor de compliance. Sim. Eu sou só facilitadora da metodologia, mas você, na sua atividade, você é gestor de compliance, porque o seu processo ele tem que estar adequado para você. Tem que estar, fazer o que é certo, trazer a consciência de fazer o que é certo, né? Não ter atalhos. Né? Acho que exatamente. Fazer o que é certo, ainda que você não esteja sendo visto. Né? Porque legal. Também tem isso, não é só você fazer bonito para que outra pessoa veja, né? Você tem que internalizar aquilo como um valor seu e fazer independente de ser observado ou não. E aí que é a importância da conexão com o propósito, porque trazer essa consciência que é o desafio, né?
Agora você trouxe uma outra pegada que é a quantidade de informação que a gente tem que ter para essa análise, né? Então a gente está coletando informações de due diligence, de fornecedores, desses entendimentos. Qual que é o papel hoje, né? Então assim, a gente tem um volume enorme de informação, né, do profissional de compliance para analisar. A gente tem esse trabalho também de catequização, né, dele, né, trazer essa paixão, o propósito por fazer o que é certo. Mas qual que é o papel da tecnologia, né? Como é que hoje a tecnologia ela é um auxiliar para esse sistema de governança, né, de fazer o que é certo, né? Qual que inteligência artificial, queria que vocês trouxessem para a gente cases, né, que a gente poderia usar no dia a dia de tecnologia para facilitar o dia a dia de compliance. Eu acredito que hoje, assim, para organizações já de médio porte em diante, para o profissional de compliance atuar, a tecnologia é fundamental. Imagina, vou dar o case FIENG. Nós lá, num primeiro mapeamento de riscos que a gente fez, a gente tinha 600 e tantos riscos. Para cada risco, eu tenho ali uma enormidade de planos de ação, que são controles internos, né, que são implementados. Eu tenho 8.500 empregados que podem estar fazendo reclamações no meu canal de denúncias, que também é uma atribuição do profissional do compliance, fazer a gestão de canal de denúncias, investigações corporativas. Imagina você fazer isso com um sistema automatizado de planilha Excel. É complexo, né? Então, acho que inteligência artificial é muito bem-vinda. Hoje a gente já tem no mercado, por exemplo, inteligência artificial implementada em canais de denúncia que vão ali conversando com os empregados, porque o empregado às vezes ele faz, ou um fornecedor ele faz, está acontecendo um desvio, está acontecendo uma fraude. Ok, onde, como, quando, quem viu? Então a inteligência artificial já interage para extrair ali dados mais concretos dessa informação. Gestão de riscos, você tem uma plataforma, né, que vai gerenciar os riscos, sistemas de due diligence de fornecedor, que você joga o CNPJ da empresa e ali já sai todo o histórico. Então, acho que é importante, mas não só esses equipamentos para a área de compliance, mas para a organização como um todo. Eu acredito que quanto mais automatizado, menor chance de erro, né, humano a gente tem, mais fácil fica a gestão, mais fácil fica o monitoramento das métricas, dos indicadores. Então, acho que é super bem-vindo. Tá. E transparência, né, para o processo. E a tecnologia ajuda na rastreabilidade da informação. Então, se você precisa buscar histórico e tudo, tá tudo consolidado, né? Então, a tecnologia sempre vem para ajudar, né, e facilitar os processos. E obstáculos? Quais são as pedras no caminho que vocês enfrentam para que vocês tornem as empresas com um olhar maior em compliance, etc.? Quais são as principais dificuldades? Olha, são de algumas ordens, vamos colocar assim. Quando a gente fala de compliance, o pilar estruturante número 1 chama-se comprometimento da alta administração, que acredito que, né, para o ESG, Fernanda aí que trabalha muito com isso, também se a alta administração da empresa não comprar a ideia, não realmente embutir aquilo ali no seu DNA, no seu modo de atuar, na sua estratégia, já a gente vai ter compliance que a gente brinca de papel, né? Aquele missão, visão pendurada na parede, mas que ninguém lembra, ninguém pratica. Então, esse apoio da alta administração é um primeiro obstáculo. Então, quando existe, já facilita. Mas a gente tem obstáculos também ainda culturais, né? Acho que no Brasil isso é muito forte, do jeitinho brasileiro. Aqui sempre foi assim. É difícil as pessoas enxergarem. Eu luto muito dizendo, compliance não é burocracia, isso é uma proteção para você mesmo. Né? Para você não ter a sua atuação questionada. Então, o caminho mais fácil, às vezes, não é o melhor caminho. Tá no papel, às vezes, só para registro, mas o importante é uma transformação cultural de todo o entendimento, certo? Exatamente, né? Cultura corporativa ela vai se formando ali como? Com aquilo que é expressamente valorizado pela organização ou com aquilo que é tolerado. Então, se a organização tolera que não vou fazer 3 cotações aqui não, porque eu estou com pressa, vamos cotar com meu amigo, com meu primo, as pessoas vão entender que, ok, eu posso burlar um processo aqui, apesar de ter um normativo dizendo que eu tenho que fazer cotação, porque é tolerado pela empresa, não acontece nada. Então, aí vai se formando essa cultura de que pode tudo, de que eu posso dar o jeitinho, e isso é bem... Leva um tempinho pra gente mudar, né? Eu fugi do roteiro. Olhando assim, existem certificações que trazem isso à tona, né? Isso. Visão de vocês, qual é o papel de certificações, né? Porque
Vocês falaram que existe um caráter muito grande de a liderança, da catequização, de trazer o propósito, existe tecnologia para garantir a transparência e a informação. E tem aquelas vezes, pô, eu não estou fazendo apenas para cumprir um papel, eu faço porque se certo, eu tenho que fazer o que é certo independente de estar visto. O que vocês entendem, né, o papel de certificações externas para corroborar a implementação do sistema de governança em compliance, por exemplo? Qual que é o papel dessas, né, ISO ou outras certificações? Né? Eu acho que essas certificações, existe certificação ISO para sistemas de compliance, a ISO 37301, que foi publicada em 2022. Acho que elas têm um papel fundamental, porque ajuda nesse aculturamento. Né? O que a gente briga é, olha, não podemos ensaiar para auditoria. A gente quer os processos rodando em conformidade aqui o ano inteiro. Mas ela tem esse aspecto de ajudar culturalmente os empregados, aos fornecedores, os parceiros comerciais a compreenderem que aquela organização ela tem um novo padrão de governança, de exigências ali, porque o mercado está exigindo isso dela. Então, a gente acaba puxando ali outros players também. Então, acho que as certificações são super válidas. Traz um selo e através dessa consciência, até uma consciência também de mercado, né? Porque aquela empresa está certificada que ela faz aquilo de forma correta, né? Isso. Ela passou por um processo de certificação. E a certificação é uma forma de uma terceira parte dizer, confirmar, chancelar que você está realmente fazendo esse trabalho. Então, não basta internamente acreditar que está sendo feito, mas uma terceira parte falando, não, de fato, eles fazem, é uma chancela de que o processo está regulamentar. E você estava comentando com a gente antes do nosso papo também o papel da FIENG, né? Que você tem um chapéu internamente que você faz isso, né, dentro de casa, né? Que vocês fazem, né, trabalha compliance, né, dentro da FIENG, mas também ajuda, né, o ecossistema a se desenvolver. A gente no episódio, né, Fê, a gente falou sobre isso, né, rastreabilidade na perspectiva do ESG. Cadeia de fornecedor. Cadeia de fornecedor. Que você fala um pouquinho pra gente também, desse papel do compliance também em fornecedores, né, que estão ali buscando o seu processo de desenvolvimento e que isso é muito importante para eles, mas eventualmente eles têm um porte menor, eles precisam de apoio, né? Então qual que é o papel, né, da FIENG também nessa colaboração, né? A gente na FIENG, a gente pensa que o ambiente de negócios ele só vai ser íntegro quando todo mundo, né, a integridade ela é coletiva. Não adianta só grandes empresas ou multinacionais estarem adequadas a essas exigências. A gente tem que trazer o médio empresário, o pequeno empresário também para essa consciência. Então, além da gente estimular o debate também sobre o tema, a gente dá esse apoio técnico para a indústria, fazendo parcerias. A gente tem programas como FIENG Competitiva, que são programas até que dão um subsídio financeiro para que as indústrias, né, possam ter acesso a produtos e tecnologias, enfim, que normalmente sairiam caras para ela no mercado, e a gente faz parcerias e a gente dá esse apoio técnico na área de compliance. E o que a gente vem percebendo no meio industrial é uma procura cada vez maior por serviços em ESG, por serviços em compliance de empresas que antes esses temas ali passavam ao largo. E isso vem porque, tanto hoje, para fornecer para órgão público, essas empresas, em algumas entidades, por exemplo, contratos de grande vulto com o governo federal, é obrigatório ter compliance. A Prefeitura de Belo Horizonte, recentemente, semana passada, regulamentou uma lei dela falando de due diligence de fornecedores. Então, hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte, para contratos de obras acima de 3 milhões, não é uma obra enorme, já são, né? Já precisa demonstrar que o compliance é uma realidade ali para eles. E para os players privados, para as multinacionais, aí essas exigências é premissa, vem lá diretriz da Comunidade Europeia dizendo que quem fornece para a Europa tem que ter a rastreabilidade da cadeia de trabalho do fornecedor, para ver se ele não pratica o trabalho escravo, danos ambientais. Então, por onde quer que a gente olhe, a empresa ali ela está sendo cercada para ter acesso a essas novas, né, modos de fazer negócios. E a integridade está nesse contexto. Legal. Fernanda, olhando a agenda ESG, como que a gente pode equilibrar a busca por uma eficiência operacional com essas questões de exigências rigorosas, digamos assim, em relação à compliance? De fato, assim, para a gente garantir essa eficiência, a gente precisa se antecipar. Então, como que a gente faz isso? Por meio dessa análise de riscos mais proativa,
né, para garantir que esse processo ele vai estar todo regulamentar antes da operação, antes da obra acontecer. E isso que você falou, Aline, é muito importante. Então, quando a gente fala de fornecedores, né, da cadeia de valor, tá cada dia mais comum se fazer due diligence de direitos humanos com essas empresas, né? Nós temos, inclusive, clientes que têm certificação da cadeia de valor e é extremamente necessário garantir essa regularidade. Então, eu diria que análise de riscos para os aspectos de ESG, para garantir a regularidade socioambiental, para garantir os aspectos associados a direitos humanos, a fornecedores. Isso seria uma forma de garantir a eficiência operacional. Fernanda, só complementando, você foi super assertiva com relação à gestão de riscos. Eu sempre brinco assim, acho que uma empresa tem 3 razões para ela implementar o ESG ou compliance. Por amor, porque ela acredita que aquilo é valor, ela tem aquilo como propósito e esse é o melhor dos mundos. Pela dor, porque ou ela foi multada ou ela perdeu um negócio com uma grande empresa porque ela foi ali acusada de ter um trabalho escravo na sua cadeia. Mas eu falo assim, se todo mundo agisse pela inteligência, a gente já ganharia muito. Por quê? Porque para fazer novos negócios, gente, essa é a tendência do momento. Então, compliance é inteligente, ESG é inteligente. Para quem ainda não está no amor, vai por inteligência, só não espera a dor, né? Exatamente. A gente não pensa mais no negócio, nos seus limites de atuação. A gente tem que pensar no negócio, no impacto que ele gera no território, toda a repercussão que ele vai gerar. E no final das contas é a condição de existir, né, das empresas. Ter uma boa reputação. Numa visão de futuro, né, na perspectiva de compliance, ESG, o que vocês enxergam das próximas tendências? Né? O que a gente tem que fazer para elevar o nosso nível de maturidade, né, no nosso mercado Brasil? Né? Falando do mercado Brasil, o que vocês enxergam de uma visão de 10 anos? O que a gente deveria fazer para melhorar, né, um sonho grande? Olha, num sonho grande eu acho que o ESG, eu apostaria todas as minhas fichas nessa temática. Por quê? O compliance está ali dentro. Então, se você for, né, colocar a sua empresa, iniciar a sua empresa aí numa jornada ESG, você já vai estar falando da regularização ambiental, você já vai estar falando de direitos humanos, de diversidade, de inclusão, na dimensão governança, implementação de compliance, gestão de riscos. Então, eu apostaria todas as fichas no ESG. Eu acho que é um caminho sem volta. Todas as tendências mundiais, elas mostram isso, ainda que no mercado a gente tem ali oscilações, às vezes você tem exigências mais fortes da Bolsa de Valores, a gente teve lá BlackRock que, né, falava e aí já deu uma acalmada esse ano por pressão de investidores, mas ainda que a gente tenha essas pequenas oscilações, o tema ele não vai embora. Ele está aí para ficar, é a nova maneira de fazer negócios. Então, se eu fosse empresária, certamente eu estaria investindo em consultorias, ESG, para organizar minha casa e estar preparado aí para o futuro dos negócios que se pautam hoje pela sustentabilidade. Exato, e o ESG é um processo, né? É um processo para alcançar a sustentabilidade empresarial. Então, passa pela empresa toda. Não sei se eu vou apertar vocês, mas a gente consegue citar um exemplo de uma abordagem, sei lá, inovadora de compliance em algum projeto que tenha feito bastante sentido? Abordagem inovadora de compliance? Eu acho que todas as empresas que hoje investem em tecnologia de due diligence, elas têm essa abordagem, porque não é um processo fácil, sabe? Parece fácil você, né, fazer análise de todas as suas contratações, mas não é ainda. Se você olhar mesmo as empresas que têm lá um código de conduta, canal de denúncias, poucas ainda têm uma due diligence muito profunda. Então, acho que a abordagem inovadora é essa, e associar o compliance com metodologia ágil, que a gente tem aí em processos. Eu acho que o desafio do compliance é a gente perder essa característica da burocracia, a gente ser inserido ali no processo como um player que vai ajudar o resultado final da empresa. Legal. E é isso que a gente faz. Então, abordagens com metodologias ágeis, novo design thinking, eu acho que são legais para o compliance. E a sistematização traz esse viés fácil, né? De ser ágil, né? De não trazer burocracia. Legal, interessante. Legal. Perfeito. Pegando esse gancho, Aline, a gente tem, acho que todos os episódios a gente tem falado muito de colaboração. Hoje é uma temática muito envolvida na parte de gestão de projetos, ou seja, todos os atores colaborando para que a gente no final tenha um resultado melhor do todo. Pegando especificamente a área de compliance,
como essa área pode colaborar num projeto para que a gente tenha um final melhor, um resultado do projeto melhor, etc. Eu acho que desde o nascedouro do projeto, a área de compliance deveria ser envolvida. Essa é minha grande batalha assim, com os gestores. Falei assim, me chama desde o começo para eu não apontar problema. Eu quero encontrar solução junto com você, para você fazer o que tem que ser feito da forma adequada, em conformidade, com base, né, em todas as diretrizes. E isso não é utópico não, gente. Tem uma pesquisa da Deloitte, que também é divulgada aí todo ano. Aí tem uma pergunta, você acha que o compliance contribuiu para o resultado financeiro da empresa? E aí, em 2021, acho que o resultado era assim, 40 e tantos por cento entende que contribui um pouco, 40 e tantos por cento entende que contribuiu muito e 2% só achava que não contribuiu. Ou seja, ninguém falou que piorou. Uhum. Só que ou contribuiu muito ou pouco, mas contribuiu para o resultado financeiro da empresa. Prevenindo perdas, prevenindo multas e também fazendo essa... Se eu deixo de contratar um fornecedor que vai me trazer risco, eu estou ganhando. Né? É uma mentalidade diferente do resultado financeiro. É a mentalidade do custo evitado, né? Exatamente. Aprendi muito, cara. Muito, excelente. Que aula de compliance, né? Sensacional. E não só aquela visão rasa de trazer no só de anticorrupção, acho que trazer para o dia a dia, acho que se a gente for trazer os achados aqui, é trazer compliance para o dia a dia, né? Não é da área de compliance, sim, da organização, da alta liderança. Diversos achados interessantes, cara. Poderíamos ficar falando aqui o dia todo de compliance, de ESG, que eu acho que seria infinito, né? Não esgotaria. E é uma temática que está no dia a dia, você trouxe isso, né? Quando a gente olha na perspectiva de ESG ou compliance, né? Ela é premissa, né? Para qualquer organização. E sem dúvida, né, Fê? A gente tem essa temática sempre nos grandes projetos também. Meu amigo. Agora, infelizmente a gente tem que parar, né? Temos que parar. Agradecer a presença aí da Aline. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, foi um prazer. Legal. Aline, né, quem quiser te contatar, né, acho que é legal você deixar seus contatos aí também, eventualmente poder te seguir, enfim. Tá joia. Tem LinkedIn, eu não sei de cabeça, gente. Aí vocês me foi a pergunta mais difícil que vocês me fizeram. Foi essa. Aline Rabelo. Eu achei ontem. Aline Rabelo. A gente acha que stalker, né? Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo. Vocês vão me achar assim no LinkedIn, gente. Legal. Mas, ó, adorarei contatos aí. Quem quiser, fica super à vontade. Na FIENG também vocês me encontram fácil. Legal. Fernanda Faria, né? Fernanda Faria, da Vero Partners. Então a gente vai colocar aqui os nossos LinkedIns na legenda, né? Facilita. É isso aí. Gustavo Roberti e a Bruna Amaral. E pessoal, você que gostou desse episódio incrível falando sobre compliance, amplificando com a temática de ESG, nos sigam nas redes sociais, compartilhe esse episódio que foi muito bom com seus amigos, né, com a sua empresa. E é isso aí. Não esqueça de dar o joinha, ativar o sininho e até o próximo Veruncast. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruna Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.